nós somos do Meninas.comp. Estamos aqui para introduzir vocês nesse mundo de competição. O curso vai ser ministrado por várias alunas super poderosas da Universidade de Brasília, algumas que representam a gente nacionalmente, outras que já participaram de competição, que nos ajudam nas organizações. Então, todas as nossas instrutoras e monitoras e as professoras que vão estar aqui com vocês, né, são professoras, são pessoas super bem qualificadas. Até eu vou estar aqui para aprender com elas também. Então, a gente vai estar aprendendo junto, né? A gente está bastante feliz com essa oportunidade. Agradeço a professora Marcela, né, por ter liberado e incentivado as meninas, né, Marcela, para estar aqui com a gente hoje, né? Então, isso é bem legal. E a ideia de hoje, né? As meninas vão comandar tudo, tá? Eu também vou aprender aqui junto com vocês, né? Mas vocês estão com as alunas da UNB que realmente representam muito bem toda essa parte de competição com a gente, tá bom? Agora é com vocês, meninas. Eu vou estar por aqui, tá? Mas eu vou ficar caladinha e aprendendo. Beleza, eu vou compartilhar minha tela aqui, aí vocês me avisem se estiverem vendo, que a gente começa. Estão vendo? Para ver certinho. Beleza. Então, boa noite, meninas. É muito bom que vocês estejam aqui. Sejam muito bem-vindas. E eu quero que vocês se sintam muito à vontade aqui nos nossos treinamentos, nas nossas aulas, para perguntar, tirar dúvidas. É um ambiente muito aberto para tudo isso. Então, vamos iniciar o nosso treinamento, primeiro dia. E algumas das coisas que a gente vai falar uma introdução, né? Como vai ser o nosso preparatório, como que vão ser as aulas, os assuntos que a gente vai falar. Depois a gente vai falar um pouco sobre o que é a OBI e algumas outras competições relacionadas que existem. E a gente vai ter um momento para compartilhar as experiências que a gente, como competidoras, já vivemos também. Então, vai ser isso. Vou passar aqui para o primeiro, que é como vai funcionar o nosso treinamento. A ideia do treinamento é a gente ter 5 aulas, né? 5 quartas-feiras, que a gente vai ter aula nesse horário, às 7 horas. E a gente vai passar alguns conteúdos introdutórios de programação. Alguns deles são variáveis, operadores aritméticos, condicionais, laços de repetição, listas e algumas bibliotecas famosas. Só dando o overview mesmo, depois a gente vai passar por todos esses conteúdos explicando para vocês. E depois da aula a gente vai passar alguns exercícios de fixação, porque a ideia é a gente passar os conteúdos e depois vocês praticarem, porque é muito importante ter a prática para absorver de fato o que é passado durante a aula. Então, essa vai ser a ideia do nosso treinamento. Aí aqui eu coloquei um QR Code, que é um tutorial para inscrição no SIGA. Aqui vai para um vídeo que é do Edson, onde ele explica como que você faz para entrar no SIGA e entrar no curso específico, que é o preparatório para a OBI 2025, e se cadastrar lá para poder conseguir pegar o certificado. Basicamente é dessa forma que vai funcionar o nosso preparatório. Aí vou passar para o próximo aqui. Só uma coisa, Adne, só um minutinho, tá? Uma coisa muito importante, meninas, é que gera um certificado da UNB bem bonitinho, que tem o diploma, parece um diplominha da UNB, né? E vocês ganham o certificado que vocês participaram da competição, quem fizer o treinamento com a gente, né? Então, acho que é uma excelente oportunidade de vocês terem, né, esse certificado da UNB, né, que vai poder colocar no currículo de vocês, tá bom? E se vocês tiverem qualquer dificuldade, a gente vai passar os slides no grupo também, né, Agnes? A gente pode compartilhar na equipe e no grupo, né? Uhum. Aí, qualquer dúvida, vocês falam conosco. Desculpa, Agnes, pode seguir. Pode passar, pessoal? Alguém quer ler o QR Code ainda? Então, eu vou passar para o próximo. Aí, vou passar para a Adriele para ela falar um pouco sobre o que é a OBI. Bom, então, aqui está o maior objetivo. Vocês estão me escutando só para ter certeza?
Sim. Ah, tá. Então, bom, a UBI é basicamente a Olimpíada Brasileira de Informática, né? Ela é a competição nacional que a gente tem de informática. Muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre a UBMEP, que é a de matemática. Então, com essa mesma ideia, a gente tem a de informática. Então, pessoas do ensino médio e do primeiro ano de faculdade, a gente basicamente vai receber algumas questões. E a ideia é que, com raciocínio lógico, programação e criatividade, a gente resolve essas questões. A ideia é que no treinamento vocês aprendam algumas coisas para conseguirem fazer as questões para essa prova. Então, essa prova, ela tem 3 fases, né? Que é a local, estadual e nacional. Mais para frente a gente pode falar também sobre talvez a Adne saiba explicar um pouco mais sobre a IGOI para as meninas. Você sabe exatamente quais meninas que vão para a IGOI, Adne? Tipo, tem umas pessoas específicas que passam. Você sabe me dizer exatamente o que é? Porque eu não lembro agora. Eu não tenho certeza, mas acho que tem uma espécie de seletiva que eles fazem com o pessoal que fez a OBI ou a competição feminina. E aí eles selecionam quem vai para a EGOI. Pois é uma coisa bem legal. E para muitas pessoas é o primeiro contato, né, com a programação ou com essas competições de programação. Geralmente quem vai bem na competitiva participa da UBI, porque é nessa fase que a gente aprende muitos conteúdos. E acho que é isso, basicamente, sobre a UBI. Aí a gente também tem a competição feminina da OBI, que é como se fosse uma OBI, só que é só para as meninas. E também é separada em alguns níveis, né, de ensino fundamental até o ensino médio. E é bem interessante, é o que eles promovem para incentivar mesmo a participação feminina nessa Olimpíada de Informática. Então, a gente trouxe essas competições relacionadas, né, à Olimpíada Brasileira de Informática. Aí vou passar para o próximo aqui, que é a Maratona Feminina de Programação da SBC. Quer falar, Adriele? Bom, a maratona feminina da SBC é a maior maratona feminina que a gente tem atualmente. Inclusive, a primeira fase vai acontecer esse final de semana. Se vocês quiserem ter um contato, a gente pode mostrar para vocês as provas depois. Geralmente, eles fazem umas questões mais iniciantes também, para vocês verem mais ou menos como funcionam. E aí, essas são algumas fotos da edição do ano passado, da segunda fase. Meninas de, tipo, da América Latina toda participam, né? Então, meninas de outros países vieram para o Brasil, tipo, fazer essa prova. A Adine participou, né? Eu ainda não estava, mas você pode falar a sua experiência, se quiser. Eu vou falar na hora que eu estiver falando das minhas experiências. Tá bom, perfeito. Beleza. Inclusive, eu acho que aí, vocês conseguem participar como treineiras dessa maratona. A gente pode enviar o link para vocês. E as inscrições foram prolongadas até... Oi. Adne e Adriele, o que é treineira? Você participa, mas você não compete de fato. Você só está treinando, né? Participando e vendo como é que é a prova, mas você não participa do ranking, não compete de fato para a fase final. Tipo o café com leite do Maratona Geral? Como se Ou fosse é isso. outra coisa? Como se fosse treineiro pro Enem. Você fazer uma provinha, só que não tá valendo para você. Beleza. O pessoal sabe mais do que eu, né? Na minha época não tinha Enem, era só vestibular. Há muitos anos atrás. Entendi. E isso é uma oportunidade bem legal. As inscrições foram prolongadas até amanhã, então se vocês quiserem só ter uma ideia de como funciona, como é para ser treineira, é uma coisa legal a se fazer. Beleza. Então, vou passar para o próximo aqui. Então, a gente tem a competição da UNB, a feminina da UNB, com a ideia de trazer um pouco dessa experiência da maratona feminina
aqui para a UNB, as meninas.com criaram a competição feminina. A gente já vai ir agora para a 6ª edição. Essas são algumas fotos da última que teve, que foi a 5ª. E a ideia é que a próxima vocês já estejam aptas a participarem, então vai ser muito legal. Espero ver muitos de vocês lá. Quer acrescentar alguma coisa, professora Maristela? A nossa competição, a ideia dela é introduzir vocês, né, nesse ambiente de competição na UNB. Então, a gente tem um dia, na verdade, uma tarde inteira. Dependendo do número de participantes, né, eu estava conversando com a Agnes e com a Adriele antes, que quem sabe a gente não pode fazer tipo a seletiva, fases, um dia lá na UNB só para as alunas que ficarem até o final do ensino médio, porque isso classificaria para participar da nossa competição geral. Só para a gente ir pensando aí em coisas que a gente pode fazer. Então, a ideia Marcela, alunas, a gente vai começar esse treinamento aqui, mas a gente quer ter a oportunidade que vocês vivam uma competição presencial também com a gente. Aí vai depender de vocês, né? E como vai ser o andamento do curso para a gente decidir como é que a gente vai fazer isso. Mas seria uma experiência muito legal tê-las lá no nosso laboratório, né? E compartilhar esse momento com vocês. Ana, pode falar. Quero fazer só mais uma observação. Vocês conseguem me escutar? Bem, tá ótimo. De que na MFP, né, que é aquela maior que da gente de todo lugar do país, vocês só podem participar como treineiras, mas da UNB vocês participam normalmente, então vocês participam do ranking também e tem uma premiação separada para quem é do ensino médio e para quem é do ensino superior, sabe? Então, vale muito a pena. E também essa questão de se presencial é muito legal. Era só isso mesmo. Além dos brindes que a gente tem, né? Todo mundo ganha camiseta, que não é essa daqui, do Minas.com, mas é uma bem legalzinha, que a gente não sabe como é que vai ser esse ano, porque é surpresa. Então, tem coffee break, tem muitos balões, fica a coisa mais linda. Eu adoro os balões da maratona, eu acho muito legal. E é um momento de conhecer um pouco mais a nossa universidade também. Bem legal, vale a pena. É muito legal conhecer outras pessoas. Você chega lá, tem todo um ambiente, uma musiquinha tocando. É muito legal, gente. Vale muito a pena participar. Beleza. Então, encerrando aqui a parte das outras competições relacionadas. Deixa eu clicar sem querer aqui no. Vou passar para o próximo. Acho que está pegando a imagem. Beleza. Essa parte aqui é para a gente compartilhar um pouco das nossas experiências. Para começar, tem a Duda. Eu não sei se a Duda já entrou aqui. Duda, tá por aí? Eu tô aqui, só um minutinho. Vocês estão conseguindo me escutar? Talvez eu esteja meio babadeira hoje. Estamos ouvindo. Eu não estava preparada para ser a primeira pessoa a apresentar. Mas deixa eu me apresentar aqui, já que eu não entrei na hora, porque eu sou muito comprometida com horários. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Duda. Meu nome oficial é Amanda, brincadeira, é Maria Eduarda, mas as pessoas comumente me chamam de Duda. Eu sou aluna de graduação aqui da Ciência da Computação na Universidade de Brasília. Eu entrei em Ciência da Computação por conta da Maratona de Programação. A Maratona de Programação, como a Adne e a Adriele já mencionaram, é uma competição de programação, é bem similar ao BMEP. E durante o meu ensino médio eu gostava muito de competições de matemática. Na verdade, eu quase reprovei matemática quando eu estava no ensino fundamental. E aí eu tive aquele grande revés atrás de ser uma pessoa que gosta de matemática ao ponto disso virar minha personalidade. E depois disso eu descobri o que era uma maratona de programação, o que são competições de programação. E eu tenho para mim que a competição de programação, ela, pegou a parte legal da OBMEP, de competições de matemática, e, transformou isso na competição de programação, que é pensar na solução
para resolver um problema e não necessariamente fazer a conta, porque, modéstia à parte, eu não sei matemática, com todo respeito aí às professoras, mas eu não sei matemática. Só que pensar na solução do problema é uma coisa que eu gostava mais. Então, a competição de programação fez com que eu me encaixasse muito bem em uma coisa que eu gostava de fazer. E isso mudou muito a minha escolha de profissão, porque hoje graças a Deus, eu estou muito, muito próxima de me formar, eu já estou fazendo a minha tese de graduação, eu estou galgando carreira dentro da área de tecnologia, e para poder falar um pouquinho da minha experiência com maratona de programação, e como eu comentei, né, eu entrei no curso de ciência da computação para poder mexer com tecnologia por conta da maratona de programação, e eu venho competindo desde os meus primeiros semestres, né? Quando eu estava na UNB, eu participei de competições. Naquela época, né, há 10 mil anos atrás, como o Raul Seixas, acho que o Raul Seixas diria, não tinha a competição feminina de programação. Graças a Deus a gente tem hoje a competição feminina de programação, mas eu participei de competições que a própria UNB promove, em que a gente faz um time de 3 pessoas para poder resolver os problemas em 5 horas, né? Que são os probleminhas que eu espero que vocês vejam participando da MFP, da competição feminina de programação. E ali eu comecei a entender melhor o que é o ambiente de competição dentro da universidade, mas sem perder a essência do que era aquilo que eu gostava, que era resolver problemas envolvendo lógica, estrutura de dados e outros conteúdos que eu vou deixar para as meninas falarem nas próximas aulas que vocês vão ter nas próximas 5 quartas-feiras. Ao longo desses anos, eu participei de várias competições, assim, eu realmente perdi a conta de quantas maratonas eu participei, de quantas camisetas eu ganhei, porque essa é uma das coisas que a gente ganha. Em toda maratona de programação, a gente ganha muita camiseta. E quando eu estava para desistir de maratona de programação, eu estou parecendo um irmão da congregação, com todo respeito, se alguém for da congregação, mas eu me sinto dando um testemunho de que eu estava quase para desistir da maratona de programação, quando eu conheci essas mocinhas que estão aí na tela junto comigo, nessa foto em que nós estamos todas de verde aí, parecendo 3 abacates. A da esquerda, eu sou a menininha do meio, a da esquerda é a Maria Eduarda Machado de Holanda, ou a Duda Holanda, e a da direita é a Natália Oliveira, a Lia Oli. Eu tive o prazer de poder finalmente formar um time só de 3 mulheres, porque na UNB a gente até teve outro time com 3 meninas, mas elas acabaram se desfazendo por N razões. Inclusive, a menina que compôs esse primeiro time de 3 meninas foi a mocinha da esquerda, a Duda Holanda, e eu tive o prazer de poder formar, eu tive, na verdade, a honra de poder formar um time feminino com elas, em que a gente participou, assim, de diversas competições juntas. Eu tenho pra mim que a gente é meio irmã, porque eu passei mais tempo com elas do que com a minha família, do que com a minha irmã de verdade, ao ponto de a gente poder conseguir participar das competições que a Sociedade Brasileira de Programação, a Sociedade Brasileira de Computação promove aqui no Brasil, competições que são, por exemplo, a fase em que a gente compete só com o Distrito Federal, a gente participou juntas, a fase em que a gente compete com todos os outros times de todas as universidades do Brasil, que é essa fotinha daí de cima, em que a gente está com uma bandeira, em que está escrito Lenhadoras de Segtri, que era o nome do nosso time. E eu também tive a oportunidade de competir com as meninas em uma competição em que a gente estava competindo com todos os times da América Latina, que a gente chama de Programadores da América. E depois disso a gente acabou aposentando, depois de, graças a Deus, pegar o título de melhor time feminino da América Latina no equivalente ao ano de 2023, ano passado em 2024, que a gente fez essa prova, em Guadalajara, no México. E o que eu tenho para poder, assim, sumarizar depois de toda essa jornada, eu vivi a maratona, né? O que eu tenho para contar para vocês é que a maratona de programação me transformou. Eu não sei ainda se é para melhor ou se é para pior, mas a maratona de programação me transformou de maneiras que eu tenho para mim que a Maria Eduarda de 15 anos, a Maria Eduarda de 17 anos, ou a Maria Eduarda de 10 anos, jamais imaginaria que ela se transformaria. Eu devo muito principalmente das viagens. Eu nunca imaginei que eu fosse viajar, por exemplo, para fora do país. Minha primeira viagem internacional foi para poder competir em Guadalajara, no México, que é essa foto onde nós 3 estamos com blusinhas verdes, né? Em que eu conheci várias pessoas, eu conheci uma rede assim, muito calorosa e muito prestativa dentro da maratona de programação, que está ali disposto a sentar com você para poder estudar, para poder discutir problema, para virar e falar, poxa, essa sua solução é muito legal, eu queria poder entender como é que você fez isso nesse problema aqui.
além de conhecer as meninas que são, assim, fabulosas, elas são cabeção demais. Eu sou absurdamente grata de poder ter formado time com essas duas incríveis mulheres e programadoras que hoje a gente chama de lenhadoras de SegTree. E eu adquiri muito conhecimento. Acho que essa que é a parte-chave desse relato de experiência. O conhecimento, as experiências e as amizades, né? Porque o que importa sempre são as amizades que a gente faz no meio do caminho. Toda essa bagagem que a Maratona de Programação me trouxe foi a parte mais importante de ter vivido toda essa loucura durante quase 6 anos de graduação. Porque eu jamais teria vivido essas experiências se eu não tivesse participado da Maratona de Programação, se eu não tivesse saído da minha zona de conforto, se eu não tivesse virado e falado, caraca, eu não estou entendendo nada disso aqui, porque eu nem vi isso aqui na faculdade, eu nunca vi isso aqui na minha vida, mas eu vou perguntar para alguém que sabe, e aí eu vou entender esse conceito, porque eu sou meio Clóvis de Barros, assim, caraca, o cara já inventou, eu só tenho que entender. E aí eu fui lá e sentei e entendi, e os resultados, os frutos que eu colhi disso, assim, são extraordinários. Eu nem sei se eu posso comentar, eu acho que já está podendo nessa altura do campeonato, já posso comentar. Eu, graças a Deus, consegui uma proposta de trabalho muito incrível, em que eu vou me mudar para São Paulo para poder trabalhar em uma grande empresa de tecnologia. Eu só consegui isso por conta da maratona. Eu sei que a gente pode vir a falar que eu também tive algum mérito em cima disso, mas as maratonas de programação preparam bastante a gente para essas entrevistas em grandes empresas em que a gente é muito bem remunerado e mimado, né, modéstia à parte. Mas a maratona de programação me proveu tudo isso, porque eu dediquei tanto tempo da minha vida e minha personalidade virou tanto a maratona de programação que hoje eu olho para trás e falo, caraca, valeu a pena. E mesmo que eu não tivesse tido esses resultados, ainda teria valido a pena, porque tudo que eu vivi nessa comunidade foi inestimável. Acho que essa é a palavra, foi inestimável. E aí agora eu vou parar meu testemunho para as meninas poderem falar, porque eu já falei muito. Maravilhosa, maioral aqui. Vou passar aqui para o próximo, acho que sou eu. Então, nem cheguei a me apresentar, né, quando eu comecei a falar aqui, mas eu sou a Adne, eu sou de Engenharia de Software, da UNB, que era FGA lá do Gama, agora se chama FCTE. E a minha experiência com a maratona de programação, ela é um pouco diferente da Duda. Eu não entrei na graduação já sabendo que existia. Eu entrei na graduação, eu não sabia programar. Eu passei muito tempo da graduação sem saber que existia. Eu agora, que nem a Duda, estou no meu último ano, eu formo no final desse ano. E esse ano vai fazer 2 anos que eu conheço a maratona. Eu comecei mais ou menos em setembro de 2023. E aí eu caí assim de paraquedas, eu nem sei como que eu fui parar dentro da maratona, eu só sei que um dia eu fui fazer uma competição, aí o professor me convidou para fazer parte de um time feminino também, e a gente lá da FGA, a gente formou esse time feminino. Eu não sei se antes já tinha tido algum time feminino da FGA, mas eu coloquei algumas fotinhas aqui, sou eu, essa aqui, e essas minhas duas parceiras, a Carla e a Ana Komatsu. E falando sobre algumas das experiências que eu tive na maratona, eu comecei fazendo algumas maratonas aqui do DF mesmo. Comecei com uma maratona fraldinha que teve no IESB. Depois também fui para algumas competições da UNB, né, competições femininas. Eu participei de 3 edições como competidora. Agora eu estou indo para a organização da competição. E assim, é um ambiente surreal, é muito legal você conhecer outras pessoas, você vai para os eventos, você conhece outras pessoas, você se desafia. Maratona de programação tem muitos desafios, e eu sou uma pessoa que gosta muito de desafio, então é um ambiente assim surreal, você ganha um balãozinho se você acerta, você sai carregando o balão toda feliz. E depois que eu participei dessas maratonas aqui, eu participei também da primeira fase, né, do ICPC, que é a fase subregional, que a gente compete, igual a Duda falou, no DF. A gente se inspirou muito nas lenhadoras também, elas foram as pioneiras aqui da UNB, né, a participar dessas competições, a conseguir muitas coisas boas e para
lugares muito bons assim do ranking, elas realmente foram muito boas, a gente se inspirou muito nelas para participar dessas coisas. E aí, no ano passado, a gente classificou para a fase nacional do ICPC, que foi lá em João Pessoa. Aí coloquei até a fotinha aqui, a gente foi da UNB 2 times femininos, que foi o meu time e o time da Adriele, que vai falar aí no próximo slide, mas foi muito interessante, a gente foi com bastante time da UNB. E, como eu falei, né, essas maratonas são surreais, muito, muito legal. E também teve a Maratona Feminina de Programação, que eu fui no ano passado. A gente faz essa primeira fase, que é online, e depois tem determinado número de vagas que a gente vai para a fase final, que é lá em Campinas. E, assim, foi outro evento super legal. Você você conhece um monte de gente, um monte de menina ainda, que é bem raro você encontrar outras meninas, né, da área de tecnologia. Mas lá só tinha menina. E gente da América Latina, tinha um pessoal que falava inglês lá, o pessoal da Colômbia. Então, é uma experiência surreal. E realmente me trouxe muitos aprendizados. Eu acho que daqui para frente também devo colher bastante fruto aí da maratona. Acho que é isso que eu tinha para falar sobre a minha experiência. Eu vou passar para a Adriele agora. Bom, então vou falar um pouco sobre mim, né, e como eu vim parar nesse mundo da programação competitiva. Bom, não sei se para algumas pessoas foi uma surpresa, ver que meu curso não é muito exatamente da área da computação, né, eu faço estatística, mas a ideia é que eu queria aprender a programar. Então, eu fui em busca um pouco do departamento de computação para melhorar essa parte de programação, porque eu queria trabalhar com isso. E eu acabei caindo de paraquedas na competitiva. Eu encontrei algumas pessoas do grupo de programação competitiva da UNB, que talvez você, não sei se você já ouviu falar, mas é o Unibalum. E eu conheci pessoas lá, pessoas incríveis, que estão sempre muito abertas para sempre te ensinar alguma coisa nova. Então, eu cheguei lá sem saber nada e sempre tinha alguém que me ajudava, me estimulava, me falava, me dizia os caminhos para aprender bastante coisa. Eu conheci a Nicole e a Yasmin e a gente, assim, foi muito aleatoriamente, a gente acabou fazendo um time e deu muito certo. A gente foi classificada, como a Adne tinha dito antes, para a fase nacional, né? Então a gente foi para João Pessoa. Eu nunca pensei que eu iria tão longe, na verdade. Eu realmente só tinha entrado pensando que eu queria aprender a programar e eu acabei me apaixonando por isso. Como a Duda estava falando de passar a palavra da competitiva, é uma brincadeira, mas é quase verdade. A gente sai para todo canto e vai pregando a palavra da competitiva, porque isso realmente assim, é muito bom. A gente aprende muita coisa, a gente acaba conseguindo muitas oportunidades, a gente viaja muito. Por exemplo, eu coloquei uma foto aí da última maratona que eu participei, que foi a do Cerrado, foi aí em Uberlândia, que foi muito legal. Além dessa maratona, eu fui também para Uberlândia, para outra maratona, por conta da competição feminina da UNB, isso também é muito legal. O que aconteceu foi que o top 5, eu acho, conseguiu um patrocínio para ir para Uberlândia, então foi uma oportunidade muito legal que a gente consegue por conta da competitiva. Assim, a competitiva é uma coisa muito boa, porque ela te desafia de diferentes formas e você sempre tem o que aprender, sempre tem o que melhorar. E se vocês são competitivas ou se vocês gostam de se desafiar, assim, sem dúvida é um mundo muito legal. E eu acho que é isso que eu tenho para dizer, assim. Beleza. Então, era isso das nossas experiências. A gente trouxe aqui também um slide de alguns recursos que tem disponíveis. Se você quiser falar, Adriele, sobre eles? Tá. E o que acontece é que a gente separou três recursos principais para vocês, que é o BigCrowd. O BigCrowd é uma plataforma que também um juízo online, basicamente vai ter várias questões. Mais pra frente a gente pode mostrar para vocês, a gente definiu onde vão ficar as questões, mas o BigCrowd é um lugar que pode ser, né,
que nele existem várias questões e vocês vão resolver elas e enviar, e ele vai dizer se está certo, se está errado, e vai julgar isso. Então, é um site com várias questões que é muito interessante. Eu pessoalmente, fiz muitas questões lá, umas mais de 200, e me ajudou bastante nesse começo a entender a lógica e tal. Além disso, existe outro site que é o Noik. Nele existe um roteiro para o UBI. Então, se vocês se interessarem depois dessas 5 quartas-feiras, existe esse material nesse site, que tem roteiro de estudo, lista de exercício, tudo. Então, é completíssimo. Eu mesmo já usei muitas vezes. E o terceiro é o grupo de treinamento da UBI. A gente está participando aqui, fazendo uma coisa para vocês, meninas, mas existe outro grupo que é feito pelo professor Edson, que é para todo mundo, né? Que principalmente é mais focado para essa galera que está no primeiro ano do ensino da universidade, né? Então, nele vai ter uma comunidade. Então, se vocês tiverem dúvidas para fazerem perguntas lá, além disso, vai ser disponibilizado as videoaulas que o professor Edson faz, as listas de exercício e tudo isso. Então, a gente espera conseguir mostrar tudo que vocês precisam para começar. E esses são sites que vão ajudar vocês a conseguirem ir mais adiante, né? Porque a gente vai dar uma base para vocês, mas existe muita coisa ainda, existe muito conteúdo que vocês vão conseguir ver mais para frente. E esses são ótimos materiais e recursos, né, que vocês têm para continuar esses estudos. Beleza. Então, é isso. Esse nosso último slide para agradecer aí todo mundo que veio hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar, levantar a mão. Mas é isso.